vezes uma pessoa que procura a justiça, ela não quer ingressar na justiça como processo, simplesmente. Ela quer um apoio moral, ela quer uma palavra de conforto. Então é importante que a gente saiba disso, que prepare a nossa equipe também para receber essas pessoas. Porque se elas vêm aqui e encontram a porta fechada, elas vão voltar decepcionadas. Não é essa a justiça que eu procuro. Né? Justiça não é só você ir para uma sessão e julgar, dar o seu voto, sim ou não, condeno ou absolvo. A pessoa humana precisa muito mais do que isso. Precisa daquela palavra de conforto. Porque você não tem só ganhadores, você tem perdedores. Se de um lado tem uma parte que tem êxito, que sai exitosa do processo, que consegue o seu intento, tem a outra que lamentavelmente não teve a melhor sorte. O seu direito não era o melhor direito. Porque a justiça já é cega exatamente por isso. Ela não vê a quem julga, vê o direito das pessoas. Todas são iguais perante a lei, assim como diz a nossa Constituição. E vai depender da consciência do julgador. Se realmente aquela pessoa é ou não merecedora daquele direito. Meu nome é Catarina Maria Novaes Barcelos, nascida em Itaguaçu, Espírito Santo. Fiquei muito pouco tempo da minha infância. Meu pai era coletor federal, e a família teve que se mudar para Minas. Depois para Muqui. Eu fui criada em Muqui a partir dos 2 anos. Vivi em Muqui minha infância, minha juventude, até me casar. Tudo em Muqui, cidade maravilhosa. Essa é chamada cidade menina. É uma cidade tão gostosa, as pessoas se conhecem, todas se conhecem, são solidárias, são amigas. A cidade bonitinha, praça bonitinha, igreja bonita. Realmente é uma cidade menina. Eu falo muito que a justiça é o refúgio dos aflitos. Porque só procura justiça aquelas pessoas que estão em conflito, seja familiar, seja patrimonial, seja em razão de ações penais, de alguma acusação. Então, a pessoa está sempre angustiada, está sempre aflita. Muitas amigas, algumas delas ainda vivem nas nossas lembranças. A maioria sempre a gente se distancia, né? A própria vida nos distancia das pessoas. Mas foram as amizades marcantes da vida, né? Do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Temos muitas histórias de menina, engraçadas. Eu tinha uma amiga muito querida que morava em frente à minha casa. E nós vivíamos uma na casa da outra. No Natal eu ganhei uma boneca linda e ela era de família menos abastada, mais pobre. E naturalmente ganhou coisas mais simples e ficou muito apaixonada pela minha boneca. Mas ao levar a boneca até a sua casa, ela caiu na rua e quebrou minha boneca toda. E eu fiquei da minha casa para a casa dela fazendo sinais, muito aborrecida com ela, que ela tinha que dar outra boneca. Aí ali começaram as minhas lições de amor e solidariedade, porque meus pais, que eram modelo, exemplo de criaturas, eram pessoas maravilhosas. Meu pai dizia: não, minha filha, tudo nessa vida a gente tem que aprender a dividir com as pessoas. E se ela não tem como te dar outra boneca, algum dia você terá outra. E
E por aí vai, depois juventude, né? Namoradinhos, Colégio Estadual de Muqui, educação muito boa mesmo. A gente se ressente hoje desses colégios, porque eu estudava em escola pública, naquela época nem existia escola particular. E hoje, com tantas escolas particulares, não se vê uma educação como existia antigamente, né? Eu sempre digo isso, que eu vivi no paraíso. Realmente vivi num paraíso. Meus pais eram pessoas assim, classe média, tínhamos muito conforto, graças a Deus, numa época em que não existia nem televisão ainda. Era a época que se sentava à sala depois das refeições e conversávamos, todo mundo contava os seus casos, as suas histórias, o dia a dia. E meu pai e minha mãe nunca sequer discutiram uma vez na frente dos filhos. Todos os assuntos de responsabilidade deles eram discutidos no quarto, com as portas fechadas. Então nós nunca vimos violência, nunca vimos uma palavra ríspida, uma palavra mais dura. A mesa era sempre muito respeitosa, a nossa refeição, porque meu pai fazia questão que todos se sentassem à mesma hora e só tivéssemos conversas amenas. Ninguém falava nada que aborrecesse, que constrangesse, e era esse o ritmo da nossa casa. Todos muito bem-humorados, muito alegres. Eu tive mais 2 irmãos, um irmão mais velho fez medicina e a minha irmã mais nova, 7 anos, também fez direito. E nós convivemos muito bem, muito harmoniosamente, nunca brigamos. Quando eu me casei, que eu enfrentei uma situação diversa, fora da minha casa, eu disse ao meu pai: você criou a gente muito mal. E ele se surpreendeu com a pergunta: mas por que, minha filha? Ele tomou um susto. Eu disse: não, papai, porque você não nos preparou para recebermos lá fora de casa outro tipo de educação. Você não nos mostrou a realidade da vida. O que é que se passa na casa do vizinho, o que é que se passa na casa dos outros e o que é possível acontecer na vida da gente. Então nós fomos criados numa redoma, achando que a vida seria sempre aquele paraíso. E a verdade é completamente diferente, né? Lá fora a gente está sempre enfrentando os problemas do dia a dia e pessoas de temperamentos completamente diferentes também, né? A minha mãe era católica e o meu pai espírita, sempre espírita. E ele dizia: eu não quero que os meus filhos se obriguem a me acompanhar. Vocês podem seguir a sua mãe como ela queira. Então éramos católicos. Mas até uma certa idade, quando fomos adquirindo já um pouco de maturidade, de discernimento, nós passamos a ser espíritas. Não fomos obrigados a nada, cada um de nós fez a sua escolha, exatamente pelo modelo de pessoa que ele foi. Era uma pessoa assim, pacificador, um homem culto, lia muito. Ele não era advogado, mas fazia júri. Na época não existia advogado na cidade. Então os juízes o nomeavam para defensor, que chamava rábula, né? E daí, inclusive, surgiu a minha admiração pelo direito, minha vontade de ser advogada. Tudo na minha vida eu tirei de modelo meu pai, né? E ele era uma pessoa assim, um conselheiro, uma pessoa que estava sempre lado a lado dos filhos, uma pessoa realmente admirável, muito, além da frequência que ele tinha no centro, que ele ia sempre ao centro, ele nunca nos levou lá, mas ele era uma pessoa muito atuante
politicamente na cidade, era um homem que fazia muita caridade. Ele era diretor de hospitais, era um homem que vivia escrevendo para os políticos, pedindo recursos e fez muita coisa pela cidade. Então, e era modesto, era simples. Um homem que foi secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, ele ia no veículo do Estado para Muqui. Chegando lá, ele mandava o motorista guardar o carro e andava no seu veículo, que era uma bicicleta. E a minha mãe muitas vezes falou: mas meu Deus, eu não entendo isso. Você não tem um carro à sua disposição? Não vem de Vitória no carro? Ele falou: não, mas o meu veículo é esse. Eu não posso comprar outro, nunca tive outro, não vou andar de bicicleta. E todo mundo conheceu assim, né? Figura de pessoa. Minha mãe, aquela simplicidade, sabe? Aquela modéstia. Uma mulher extremamente dedicada à casa, aos filhos. A minha mãe era feito galinha com os pintinhos. Ela botava todo mundo debaixo das asas, até a gente adulto, já na idade que eu estou, meus irmãos, sempre protegendo, sempre cuidando e muito bem. Ela tinha 1000 qualidades, ela cozinhava bem, ela era caprichosa, uma pessoa de pouca cultura, de pouco estudo, mas uma cultura muito grande de conhecimento da vida, né? Eu hoje ainda comentava a respeito disso, porque ela dizia sempre, na filosofia de vida que ela tinha, que trabalho não mata ninguém, o que mata é aborrecimento e tristeza. E no desenvolver da nossa história, da nossa vida, a gente vê que é a pura realidade, é isso mesmo. A gente fazendo o que gosta e o que quer, a gente faz com satisfação. Faz feliz, tendo saúde, a gente só tem alegrias, né? Em fazer o que gosta. Filhos eu tenho, o mais velho, que é casado, mora em Cachoeiro, chama Fabiano. O Fabiano é empresário do granito, muito trabalhador, um filho maravilhoso. Casado, tem 3 filhos, já praticamente adultos. A mais nova tem 15 anos. A mais velha está morando comigo, já termina o curso de Direito neste ano. O segundo começa a Medicina na EMESCAN esse ano, mora comigo. E a terceira daqui a pouco vem vindo aí, né? E a minha filha tem 2 gêmeos. São o Igor e o Arthur, que são os xodózinhos da família, de todo mundo, xodó de todo mundo, os 2, muito espertinhos. A minha filha é uma filha maravilhosa também, graças a Deus, uma filha compreensiva, amável, é dentista, trabalha muito e a gente tem uma vida muito boa, graças a Deus, sempre perto um do outro. Tenho a Ana Paula, que eu crio desde 3 anos. A Ana Paula tem um neném, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, que é um molequinho muito levadinho também, alegra a casa. E como eu falo sempre que a criança é renovação na nossa vida, a minha casa hoje é alegre. Eu perdi 2 filhos, um com 14 anos e um com 19 anos. Então fazem muita falta. Eles nunca são esquecidos, né? Nunca, a gente está sempre recordando, mas essa lembrança, às vezes é uma lembrança que estimula a gente a buscar crescer mais espiritualmente, né? Porque acho que o Papai do Céu, quando nos manda uma prova, realmente uma prova dura, Ele está querendo ver a nossa coragem,
Mas foi daí mesmo que eu resolvi. Perdi 2, mas o meu primeiro filho deixou de ler recordação num caderno dele. Nós achamos muito interessante, que ele era um menino muito adulto. Ele dizia assim: nós temos muito apego pela família, a família de sangue, quando na verdade a nossa família é universal. Foram as palavras dele. Que a gente realmente se apega muito só às pessoas da gente, né? E esquece que nós todos somos irmãos. Você tem muita gente para ajudar, muita gente que precisa, né? Eu só lamento que eu tenha passado tantos anos só dedicada ao direito. Eu converso com Deus e falo com Ele, eu espero que daqui isso eu tenha tirado algum benefício que eu tenha trazido para alguém. Pois é, nem falei dele, coitado. Ele faleceu em 2001. Era médico, ortopedista. Eu casei muito nova, mas graças a Deus tinha maturidade suficiente para entender as coisas, né? Ele era bem mais velho, mas foi um bom marido, um bom pai, bom médico, pessoa muito querida. Faz muita falta, muita falta. Viver, a gente continuar a vida, tocar a vida com os filhos, sem a ajuda de um marido bom. Mas o que se há de fazer, né? A gente tem que ter coragem para tudo na vida e enfrentar. Olha, eu fiz direito por opção e por desejo, sempre tive vontade mesmo de ser advogada, só que eu tinha um marido muito ciumento e ele não queria que eu saísse de casa para estudar de jeito nenhum. Então eu tanto fiz, estudei escondida vestibular, escondida mesmo, ele não sabia. E fiz o vestibular sem que ele soubesse. Mas quando ele viu que eu tinha sido aprovada no vestibular, ele ficou muito feliz, muito vaidoso de saber que eu tinha conseguido passar no vestibular. Aí dizia assim: tudo bem, estudar, se formar, eu ainda concordo, mas trabalhar nunca. Trabalhar nunca. Isso era divertido, porque eu tive 4 filhos. Todas as dificuldades que eu tinha na vida, mas eu era jovem, eu tinha saúde, eu tinha uma vontade enorme de estudar, para satisfação própria. Não tinha vaidade nenhuma disso. Estava tudo bem, mas no 4º ano eu já comecei a fazer estágio na Teleste. E ele gostou de ver o trabalho que eu desenvolvia no estágio. Saí do estágio, me formei em 76 e já estava reivindicando, procurando a Defensoria Pública e consegui. Em 78 eu entrei na Defensoria Pública e ali eu fiquei até prestar o concurso para magistratura. O concurso foi outra surpresa. Eu vinha ao tribunal acompanhar um processo da Defensoria Pública e encontrei vários colegas lá de Cachoeira e perguntei o que faziam aqui, qual seria o caso deles, o problema deles, e alguns tinham vindo fazer inscrição para esse concurso. E eu pensei, não custa nada, eu vou fazer. Fiz a minha inscrição e fui para casa. Quando eu dei a notícia, ele falou: não, acho que você não está regulando bem. Você vai fazer concurso para magistratura e os filhos? Falei: Deus dá jeito em tudo. Na hora eu vou saber resolver. Estudei desesperadamente para o concurso e fui aprovada. Primeiro concurso, graças a Deus. Também foi outra alegria para a família toda, né? Ele ficou muito feliz. Passei, comecei a trabalhar
e tudo foi se ajeitando. Nenhuma dificuldade foi capaz de me impedir de desenvolver as minhas tarefas. Olha, na verdade, quando se fala é a primeira mulher, que eu fui a primeira mulher quase em todos os cargos, porque quando eu ingressei na magistratura, em 83, fez concurso comigo a doutora Lúcia de Barros, que infelizmente faleceu, e ela estava inclusive classificada na minha frente, mas na promoção por merecimento eu acabei alçando voo e ela ficou. Mas já existia uma juíza, que foi a primeira do estado do Espírito Santo, que foi a doutora Consuelo, lá de São Mateus, mas ela também saiu mais cedo da carreira, se dedicou à advocacia e foi fazer outras coisas. Então, na verdade, fiquei eu à frente das outras mulheres que ingressaram quase na mesma época que eu, né? Vim para Vitória a chamado do corregedor da época para ser juiz auxiliar de corregedoria. Então fui a primeira auxiliar de corregedor e fui sendo em todos os outros cargos. Fui sendo a primeira juíza substituta no tribunal, fui ser a primeira ouvidora, fui ser a primeira vice-corregedora, ouvidoria, corregedoria. Por quase todos os cargos eu passei, mas nunca como corregedor, sim apenas como ouvidor e vice-corregedor, e atualmente ocupo a vice-presidência, a chamado do desembargador Sérgio, que é o nosso presidente. Quando nós tratamos da vida humana dentro de um processo, para nós todos são iguais. Eu nunca olhei na capa de um processo o nome das partes. Raríssimas vezes eu fiz isso, por necessidade de saber de quem trata o processo. Porque não me interessava ali se era João, José, Maria, Antônio, porque eu estou julgando o direito, eu não estou julgando a pessoa. Então eu acho que isso deixa a gente muito bem mesmo, porque quando eu vou para minha casa e eu tenho a consciência de que eu cumpri o meu dever e a minha obrigação, eu durmo tranquila. A minha vida é muito simples, eu não faço muita coisa não. Eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ouvir música, adoro ouvir música, de ver filmes na televisão, gosto muito. Muito tranquila, viajar não é muito comigo não. Eu viajo poucos dias, 3, 4 dias já quero voltar para casa. Eu gosto muito da minha casa. Tem piano, às vezes eu toco piano. Hoje já fica meio impossível, porque os pequenos, toda vez que o piano é aberto, eles acham que é para eles, né? Eles já correm, começam a dedilhar o piano. Mas quando eu tenho oportunidade, eu toco um pouquinho. Olha, felicidade hoje é ver a felicidade dos meus filhos. Ver as pessoas felizes é tão bom. A coisa melhor do mundo é você poder fazer alguém feliz, né? E vê-los felizes, realizados. Ver que aquilo que você fez não foi em vão. Eu não sou frustrada com nada. Graças a Deus, sou agradecida a Deus em tudo que eu faço. E isso me dá muita alegria de vê-los sempre, todos os dias, de ver os pequenininhos correndo, chamando vovó, de ter um beijo, um abraço, pouca coisa. Quando eu fui fazer minha prova oral na magistratura, um certo desembargador me perguntou: será que você não está confundindo as coisas? Que você está pensando em fazer caridade através
da sua profissão? Eu falei, não, eu acho que a minha caridade não é piegas. Eu faço por dever e obrigação o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu penso que com a minha consciência eu estou realmente ajudando as pessoas. Porque eu não tenho vaidade, eu não tenho orgulho. Eu sou igual a todo mundo, nós todos somos iguais. Então, é a oportunidade que Deus está me dando. E ai de mim, se eu não cumprir rigorosamente com esse compromisso que eu assumi com Deus. Quando eu falo que muitas vezes eu, numa dificuldade de decidir muito grande, eu pedi ajuda de Deus e sei, tenho certeza que Ele me ajuda, porque momentos se passavam quando eu decidia resolver, eu ia para casa e dormia, não pensava mais naquele problema. E eu tenho certeza que todos nós somos assim, se a gente tiver fé, você consegue. Com certeza eu vou sentir saudade, sim. Primeiro porque você imprime um ritmo na sua vida de obrigações mesmo, de todos os dias se arrumar, sair de casa, é o compromisso com o trabalho, né? A convivência com as pessoas, encontrá-los todo dia, isso é muito bom. E vou sentir falta, muita falta. Eu trabalho há quase 40 anos. Então, você parar de ter essa obrigação, ainda que eu me dedique a outras coisas, mas vai fazer falta, sim. Mas não há nada que o tempo não resolva, né? Agradecimento a todos que colaboraram, que estiveram comigo, juntos comigo, os meus funcionários que foram fiéis, leais, estiveram ao meu lado durante todo esse tempo, me ajudaram muito. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de chegar até aqui. E para os colegas que hoje estão comigo, aqueles que não são mais, os que já se foram, os que ainda não chegaram no tribunal, que a gente possa manter essa união de pensamentos e que nós possamos ser amigos ainda enquanto vivemos, sermos solidários e podemos servir um ao outro. Eu acho que a vida é uma eterna transformação, reforma íntima, a gente passa reformando a vida inteira e a renovação é muito grande. Você passa de uma função para outra função sem perceber. Quando você vê, você já está entrando. Mas o meu propósito principal, além de cuidar da minha família, que eu gosto muito de fazer isso, eu quase não viajo, gosto muito de estar perto deles, dos filhos, dos netos, é fazer um trabalho com o meu centro espírita, é ajudar no que eu puder. E está ali, eu gosto de fazer essas coisas. Trabalho social dentro da minha religião, né? Há muito o que fazer, há muita gente necessitando de quem queira trabalhar, né? Eu sou uma pessoa realizada.